Voltamos agora com a nossa aula sobre licitação. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre as modalidades de licitação. Nós vimos a modalidade do convite, nós vimos a modalidade da tomada de preços e nós vimos a modalidade da concorrência. A gente viu quais são as características primordiais de cada um e como reconhecê-las na prova do seu concurso. E também vimos quais são as diferenças quantitativas, né? Quais são os valores abrangidos por cada modalidade de licitação. Agora nós vamos ver uma quarta modalidade licitatória, que é a chamada concurso. Como assim, professora? Tem uma modalidade de licitação que chama concurso para eu estudar para o meu concurso? É por aí. Vamos olhar comigo o concurso. Olha só na lousa. O concurso é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Mais uma vez, a gente não tem aquele negócio do convidado, do pré-cadastrado, qualquer um que quiser, tá? E ele serve para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios e remuneração aos vencedores. Então, olha aqui, que interessante. Qual é o gatilho da minha concepção do concurso? O que eu vou ler na prova que eu vou falar, poxa, essa modalidade é concurso? Em primeiro lugar, o trabalho tem que ser técnico, científico ou artístico. E, além de tudo, para este trabalho técnico, científico ou artístico, deve haver um prêmio ou então uma remuneração para aquele que vencer o concurso. Conforme os critérios pré-estabelecidos em edital, né, como sempre, tem que ter o edital, ele vai trazer todos os critérios de julgamento, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Então, basicamente, gente, o concurso é super facinho, né? Teve um trabalho técnico, artístico e científico, rolou uma remuneração ou um prêmio, igual concurso de escola. Você lembra quando você era criança? Concurso de quem leu mais livros na biblioteca. Não, professor, esse aí eu não ganhei, não. Eu ganhei o do ioiô, do futebol, o do desenho mais bonito. É tipo isso. Um trabalho técnico, artístico ou científico. Uma banca vai analisar os seus trabalhos, vai escolher o melhor e a pessoa vai ganhar uma remuneração. Então, por exemplo, vamos fazer um concurso para ver quem desenha o melhor símbolo da Copa do Mundo do Brasil, da seleção brasileira nas Olimpíadas. Isso é um concurso, certo? Continuando comigo lá na lousa, o concurso, então, moleza. Próxima modalidade, quinta modalidade de licitação, é o leilão. Leilão também é tranquilo, né, gente? Todo mundo tem uma ideia pré-estabelecida do que é um leilão. O leilão, então, é uma modalidade de licitação, mais uma vez entre quaisquer interessados, não existe nenhum requisito, nos seguintes casos. 1. Venda de bens móveis inservíveis para a administração. Então, a administração está lá, ela tem um bem móvel, um veículo, por exemplo, ela leva para leilão. Então, aquele leilão, dole uma, dole duas, dole três. Venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Cuidado, gente, para vender bem imóvel, eu me utilizo da concorrência, a modalidade de licitação concorrência, exceto se este imóvel adveio de um procedimento judicial ou de uma dação em pagamento, ocasião, então, que eu vou utilizar o leilão. O interessado deve oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Então, aparece lá, o bem está avaliado, um veículo, está avaliado em 30 mil reais, por exemplo. E as pessoas vão dar lances. A pessoa que der o maior lance fica com o bem. Beleza? Super facinho, então, a modalidade de licitação chamada de leilão. É bem facinho, né? A gente imagina na cabeça como que funciona um leilão. Sexta modalidade de licitação é o famoso pregão. Nossa, pensa numa modalidade de licitação que os concursos adoram, as bancas adoram. Vamos ver então como que é o pregão. Olha só, pregão. A aquisição aqui se trata de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles que podem ser conceituados no edital com expressão usual do mercado. Bens comuns não significam bens simples, significam bens comuns
à população, como caneta, papel, dentre outros. Não é necessária nenhuma qualificação para adquiri-lo. O pregão, então, gente, ele serve para aquelas coisas cotidianas. Papel higiênico, caneta, papel, coisas simples, coisas corriqueiras do dia a dia que a administração precisa adquirir, né? E para fazer essa aquisição, ela usa dessa modalidade licitatória chamada de pregão. Professora, qual é a palavra gatilho? Como que eu vou identificar na minha prova que aquilo que o concurso descreveu é um pregão? Eu vou pensar no produto comum à população, no produto não comum no sentido de simples, mas comum no sentido de usual. Então, falou de produtos usuais, canetas, copos, esse tipo de coisa, nós estaremos falando do pregão. Detalhe que o pregão pode ser físico ou pode ser eletrônico, ou seja, pelo computador, beleza? Continuando comigo lá na lousa, vamos lá, nós já vimos o pregão eletrônico e o pregão presencial, o pregão físico. Muito importante a gente observar a Lei 12.462, que é uma lei que vai falar do regime diferenciado de contratação pública. Essa lei, gente, é uma lei muito interessante porque ela foi criada a princípio para tratar sobre operações nos Jogos de 2016 e na Copa do Mundo. Vocês lembram que o Brasil passou por esses dois períodos, né? Pelos Jogos Olímpicos e pela Copa do Mundo. Aliás, foi a última Copa do Mundo, né? Nesse caso, em ambos os casos aqui dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, a princípio previa-se uma modalidade especial de licitação, uma modalidade mais simples, até para agilizar os procedimentos que ocorriam na época, né, na construção dessas obras e desses serviços. Só que com o tempo, essa previsão foi sendo expandida. Então, olha que interessante, ela começou aqui falando dos Jogos Olímpicos, né, que era o primeiro inciso, e o segundo inciso falava da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Com o tempo, alguns incisos foram sendo inseridos. Então, o inciso 3, que falava, o inciso 3, ele já falava dos serviços de aeroportos, né, nesse sentido, no sentido da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O inciso 4, ele começa a falar de algo novo. Ele vem lá em 2012 falando de um programa de aceleração do crescimento, que é o PAC. Aí em 2012 também vem falar de serviços no âmbito do SUS. E aí em 2015 ele vai falar de serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades socioeducativas. Basicamente, esse regime diferenciado, esse regime simplificado de licitação, que se iniciou para a Copa do Mundo, para a Copa das Confederações e para as Olimpíadas, ele foi se estendendo a mais algumas situações, como a própria obra de estabelecimentos prisionais, para obras no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde. São serviços que a administração pública pretende agilizar em prol da população e para isso ela utiliza desse regime diferenciado de contratação. Não acabou por aí, né? Vamos continuar lá na lousa que tem mais incisos. Aí em 2015 surgem ainda as ações no âmbito de segurança pública, as obras e serviços de engenharia relacionados à mobilidade urbana. Aí depois, ainda em 2015, vai falar de contratos de locação. E aí em 2016 vai trazer as ações em entidades dedicadas à ciência, à tecnologia e à inovação. Vocês viram que o legislativo foi aumentando e aumentando os incisos em que era possível a realização desse regime simplificado, diferenciado de contratação pública, um pouco diferente do procedimento comum da licitação. Beleza? Então vem aqui comigo, a gente já viu as modalidades licitatórias, nós já vimos todas elas: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, pregão e leilão, e vimos também esse regime especial, esse regime diferenciado que tem em alguns âmbitos, em alguns serviços da administração pública. Agora que a gente já entendeu todas as modalidades de licitação, nós vamos entender o processo da licitação. A gente lá no começo da primeira aula falou que a licitação era um procedimento, um processo, e logo a gente tem que entender como ela acontece. Antes disso, eu queria fazer uma observação importante, a gente vai falar disso ainda, mas cuidado para não confundir modalidade de licitação com tipo de licitação.
Modalidades de licitação são essas que nós vimos até agora, concorrência, leilão, concurso, que é diferente de tipo de licitação. Tipo de licitação é melhor preço, melhor técnica, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, tá? Agora nós vamos falar sobre as etapas, sobre o procedimento licitatório. Vamos comigo na lousa, meus queridos? Vamos lá? Então, o nosso procedimento licitatório, ele passa basicamente por 5 fases. A primeira fase é a fase do edital, né? Edital que seria carta convite aqui, no caso da modalidade convite. Depois nós passamos pela habilitação. Então, no edital, eu chamo a galera, né? Pessoal, tem aí a possibilidade de uma licitação aberta. Quem que vai querer participar? Na habilitação, as pessoas se habilitam. Olha, eu quero participar, tá aqui meus documentos, né? Você vai me aceitar nessa licitação? Eu preencho os requisitos dessa licitação? E aí, a administração pública analisa essa habilitação. Muito bem, vamos supor que de 100 pessoas, 30 foram consideradas habilitadas. Dessas 30 pessoas, elas precisam ser classificadas, né? Então, vamos ver qual que era o critério que eu tinha escolhido, o melhor preço, o menor preço? Então, vamos ver quem que tem o menor preço e vou classificar essas pessoas. Uma vez que as pessoas foram classificadas, essa licitação, ela é homologada, né? Agora tá tudo certo a licitação, homologada a licitação. E, por fim, nós temos a adjudicação do objeto da licitação. Vamos olhar passo a passo desse procedimento e vamos entender como ele funciona. Só uma observação, que esse procedimento ele serve para o convite, para a tomada de preço e para a concorrência, que foram as 3 primeiras modalidades de licitação que nós vimos. O leilão, ele segue modalidade específica e o concurso também. Acerca do pregão, nós vamos ver por último, porque também é um procedimento diferenciado do pregão. Então vamos lá, procedimento licitatório, primeira fase, edital. A gente já falou, né, que tem um princípio que é o princípio da vinculação do instrumento convocatório. Então o edital é a lei da licitação. Lembrando sempre, né, que no caso do convite, nós teremos a carta convite e não o edital. Por meio do instrumento convocatório, a administração divulga a sua abertura. Olha só, galera, tem aqui uma oportunidade. Fixa os requisitos, quais serão os requisitos para escolher o ganhador dessa licitação. E as condições, uma pessoa que vai proceder esse serviço, essa obra, ela tem que cumprir que condições, né? Além de tudo, define o objeto, para que vai servir essa licitação e convida os interessados se tiver algum convite, né? Se não tiver, essa etapa não é necessária. Então, a primeira etapa é a publicação do edital ou então o envio da carta convite. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Nós já falamos disso quando nós falamos dos princípios, né? A administração não pode fugir do edital. É possível que o edital seja impugnado. Olha que legal, gente. Você aí que fez direito, ou você que não fez direito, mas está assistindo essa aula, vou contar uma coisa para vocês. Isso é um mosquito, é uma doença. As pessoas que fazem direito ou que escutam aulas de direito, elas ficam insuportavelmente briguentas, né? Tudo que elas veem, elas querem discutir, querem brigar, e elas falam, não, eu vou processar essa pessoa, isso aqui não tá certo. É o juízo crítico que a gente adquire com o curso de direito, e por isso nós somos tão chatos, me incluindo nessa categoria. Brincadeiras à parte, se você está participando de uma licitação e você estudou o procedimento licitatório, você sabe que o edital deve preencher algumas regras, que o edital deve obedecer aos princípios da administração pública, e aí você observa que tem maracutaia neste edital. Há algo que está errado. O que você faz? Impugna. Não tem problema nenhum impugnar o edital. Comigo lá na lousa. Olha só, a impugnação do edital, ela é feita por qualquer cidadão até 5 dias úteis antes da data da abertura dos envelopes, ou então pelo próprio licitante até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Então nós temos aqui, imaginem vocês que a gente tem dia, sei lá, 1 de fevereiro, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, 5 de fevereiro, 6 de fevereiro. A abertura dos envelopes, ela será feita aqui, ó. A abertura dos envelopes está marcada
dia 6 de fevereiro, certo? Nesse caso, até 5 dias antes, 1, 2, 3, 4, 5, pode qualquer cidadão impugnar esse edital. E até 2 dias antes, pode o licitante impugnar o edital, lembrando que são dias úteis, tá, galera? Muito bem, essa então aqui é a nossa fase do edital. A nossa próxima fase, galera, é a habilitação. Olha só, eu, Carol, vem aqui comigo um pouquinho. Eu, Carol, vi um edital. Um edital que quer saber aí quem que vai construir uma escola, tá? E eu tô interessada, melhor, quem vai proceder à faxina dos hospitais da cidade? Abriu o edital, olha, eu quero serviço de faxina para todos os hospitais da cidade. Eu quero saber que empresa que está interessada. Muito bem, eu tenho uma empresa de limpeza, né? E eu me interessei, eu vi o edital e eu me interessei. Eu vou abrir o edital e vou olhar todos os requisitos. Bom, muito bem. Se eu quiser participar dessa licitação, o que eu preciso? Eu preciso juntar o meu CNPJ, preciso juntar os documentos A, B e C, vou ver tudo que eu preciso para me habilitar. Eu vou pegar todos esses documentos, vou pôr num envelope e vou aparecer lá na administração pública no dia marcado. Então foi marcado dia 6 de fevereiro, dia 6 de fevereiro eu apareço lá com o meu envelopinho, chego e falo, olha, estou aqui, vim para a habilitação, eu quero tentar ganhar essa licitação, tá? Então, comigo lá na lousa, vamos para a fase da habilitação. Eu chego lá com o meu envelopinho, linda e contente, e a administração pública vai proceder à abertura desses envelopes. Para quê, gente? Para analisar estes documentos. Então, toda a documentação que foi pedida no edital está lá dentro daquele envelope, no envelope da Carol, no envelope da Maria e no envelope do José. E a administração vai abrir estes envelopes num ato, numa data previamente designada, né, da qual se lavrará uma ata, né, e essas atas têm que ser assinadas pelos licitantes presentes e pela comissão de licitação. Muito bem, então a administração vai lá e examina meus documentos. Se ela achar que eu estou habilitada, ela vai dizer que eu estou habilitada. Se ela achar que eu não estou habilitada, vamos supor que eu não trouxe todos os documentos, tchau e bênção, né? Carol vai para casa. Lembrando sempre que na tomada de preços, há a possibilidade do registro cadastral, do certificado de registro cadastral. Aí não precisa se habilitar, porque eu tenho um registro expedido pela própria administração pública, dizendo que meus documentos estão todos ok. Na fase de habilitação, gente, nós temos que observar ainda que não existe um prazo para substituir esses documentos. Sabe assim, cheguei lá e falei, nossa, esqueci meu RG. Não dá para você complementar o documento depois. Não tem prazo para substituir documento ou completar documento. Exceto, gente, se todo mundo for considerado inabilitado. Tipo, vamos supor que chegaram 5 pessoas lá, 5 empresas, as 5 eram inabilitadas. E aí, então, a administração vai conceder 8 dias, ou então 3 dias, se for licitação, na modalidade convite, para nova documentação. Fora deste caso, não é possível. Além de tudo, os licitantes inabilitados recebem de volta o seu envelope com a proposta. E ultrapassada a habilitação, serão abertas as propostas. Olha só, gente. Então, imagina o seguinte. A prefeitura soltou esse edital aí dizendo que ela estava procurando gente para limpar os hospitais. A empresa da Carol achou super legal e apareceu. A empresa do João achou super legal e apareceu. A empresa da Maria falou, não, eu também quero, e ela apareceu. E a empresa do Lucas também falou, olha, eu também tô super interessado, e apareceu. Todos nós chegamos lá com 2 envelopinhos. Um envelopinho com a nossa documentação, que ele é chamado de habilitação, e um envelopinho com a proposta. Então, nós temos aqui a habilitação e a proposta. O Lucas também chegou com a habilitação e com a proposta, e a Maria chegou com a habilitação dela e com a proposta dela. Vamos supor, tá? Vou até trocar a cor da caneta aqui. Vamos supor que a minha proposta faz de conta de R$300 por mês por hospital, faz de conta. A proposta do Lucas é 250, a proposta da Maria é 207 e a proposta do João
é R$400 por hospital. Essa proposta tá fechada, tá? Ninguém viu essa proposta é sigilosa, ela tá dentro do envelope. Aí chegamos lá, eu, o Lucas, o João e a Maria. Muito bem, a administração vai abrir os nossos envelopes com habilitação. Vai abrir o da Carol, tá tudo certo. Vai abrir o do Lucas, tá tudo certo. Vai abrir o do João, tá tudo certo. E vai abrir o da Maria, e a Maria não preenche os requisitos, ela não trouxe toda a documentação. A Maria vai embora pra casa com o envelope da proposta cerrado. Esse envelope sequer é aberto. A Maria volta e a Maria, então, está fora do procedimento licitatório. Estão habilitados eu, o Lucas e o João. Ninguém sabe ainda qual é a proposta de cada um, mas nós estamos todos habilitados. Muito bem. Uma vez que nós três fomos habilitados, é passada para a parte da análise das propostas. Agora sim, vai abrir minha proposta de 300, do João de 400 e do Lucas de 250. Artigo 27. Para habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e comprovação de ausência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e qualquer trabalho para menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, estes são os requisitos do artigo 27 que devem estar previstos aqui na minha habilitação, na habilitação do João, na habilitação do Lucas e que não estavam presentes na habilitação da Maria. Vamos supor que a Maria utiliza trabalho de menor de 16 anos. Aí ela vai ser considerada inabilitada. Lembrando, mais uma vez, que o certificado de registro cadastral, né, ele substitui esses documentos necessários, porque para emitir esse certificado, essa análise já é feita previamente. Muito bem. Então, no nosso exemplo aqui, a Maria ficou de fora, eu, o Lucas e o João fomos classificados, fomos habilitados, né? E agora a gente vai proceder à classificação. O que é classificação? É os julgamentos das propostas. Que proposta que vai ganhar? A minha, ou a do João, ou a do Lucas? Para isso, a gente tem que analisar o tipo de licitação. Que licitação que foi pedida? Do melhor preço, da melhor técnica? Vamos analisar o tipo licitatório. Se todas as propostas são desclassificadas, a administração poderá fixar 8 dias úteis para apresentação de outras. E se convite, pode reduzir para 3. Olha que interessante, gente. Se ninguém for habilitado, a administração libera novo prazo para habilitação. Se dos habilitados todas as propostas forem desclassificadas, também, mais uma vez, a administração abre prazo aí para apresentação de outras propostas. Mas é necessário que todas tenham sido desclassificadas e, no caso anterior, que todas tenham sido inabilitadas. Deste julgamento desta proposta aqui, cabe recurso, tá? Se eu não me conformar com esse julgamento, eu posso recorrer. Muito bem. Agora, entre a minha proposta, a do João e a do Lucas, como que a administração vai escolher? Ela vai depender do tipo de licitação. Lembra que eu falei para vocês que tipo de licitação era diferente de modalidade de licitação? O tipo de licitação pode ser de menor preço, ou seja, qual é mais barato. Se a gente for analisar de menor preço, claramente a do Lucas é a vencedora, porque a do Lucas, o preço dele foi R$250. Pode ser também que a licitação seja a de melhor técnica. Imagina que eu tenho uma técnica toda diferenciada e apesar do meu serviço custar R$300, a minha técnica é diferente. Imagina que eu utilizo um maquinário avançado e por isso eu tenho uma técnica diferente de limpeza, de forma que a melhor técnica eu venceria, ou o João venceria. E a gente tem ainda a junção de técnica e preço. Olha, qual que é a melhor técnica com o melhor preço? Não é a mais barata, né? É a mais barata com melhor técnica. Nós temos ainda, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso, nós temos a de maior lance ou oferta. Então, muito bem, vamos supor que o tipo de licitação escolhido foi a de melhor técnica. E a melhor técnica... Não, melhor, vamos pensar que foi a de melhor preço. De melhor preço, então, o Lucas ficou em primeiro lugar, certo? Porque o preço dele é de R$250. A Carol ficou em segundo lugar
E o João ficou em terceiro lugar, porque ele cobrou 400. Essa foi a classificação da licitação. Muito bem, classificação esta feita de acordo com o tipo da licitação, que era exatamente a de melhor preço. Beleza, agora a gente vai passar para a fase da homologação, que é quando a autoridade administrativa vai homologar esse procedimento. Ela vai analisar o procedimento, vai ver tudo o que aconteceu e vai ver se está tudo certo. Se ela achar que tem uma ilegalidade, ela anula o procedimento licitatório. Se ela achar que é inconveniente ou inoportuno, ela revoga o procedimento licitatório. E se ela achar que está tudo certo, ela homologa o procedimento licitatório. Vamos olhar o artigo 49 da 8666. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público. Então, a revogação, lembra que é para atos legais, porém inconvenientes e inoportunos face ao interesse público. Decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Então, o artigo 49 traz a possibilidade de revogar licitação contrária a interesse público, desde que isso venha de fato superveniente, né? Porque se veio de um fato anterior, por que você abriu uma licitação que já era inconveniente? Essa inconveniência deve ser gerada por um fato superior. Ou então, a administração pode anular o ato se ele for ilegal, é possível. Se não houver ilegalidade nem desnecessidade, a administração vai e homologa o procedimento. Muito bem. Por fim, nós temos a adjudicação, que é quando o vencedor, no nosso exemplo, o Lucas, tem atribuído o objeto da licitação. Olha que interessante, gente. Todo o procedimento correu, tá? Então todo mundo leu o edital. Todo mundo apareceu lá para se habilitar. Maria caiu fora. Ficamos eu, o Lucas e o João. Após a habilitação, foi feito a abertura dos envelopes com as propostas e houve a classificação. Lucas, Carol e João. Muito bem. Após essa classificação, houve a homologação. A autoridade competente falou, não, tá certo esse procedimento licitatório, tá tudo bem, vou homologar. Isso não significa nada. Porque apesar de eu ter ganhado, eu não, o Lucas, né, ter vencido a licitação, isso não significa que ele vai receber o objeto da licitação. Porque pode ser que a prefeitura fale, ou o Estado fale, ou a União fale, ah não, isso aqui não é mais oportuno. Tem um fato superveniente que isso aqui não é mais oportuno. Ou então, não, isso aqui é ilegal, eu vou anular. Então, eu vencer uma classificação de licitação não significa que eu recebi o objeto. Depois da homologação, é que é feita a adjudicação do objeto. A adjudicação é tipo a entrega, tipo, toma. Olha, Lucas, você ganhou, então toma. Agora quem vai limpar os hospitais é você. Isso é adjudicação. Comigo lá na louça. Diz o artigo, diz a lei 8666, olha o artigo, desculpa. Diz a lei 8666 que em até 60 dias a administração tem que convocar o vencedor para assinar o contrato. Então, ela vai lá, ela escolhe o vencedor, ela homologa e ela tem até 60 dias para chamar o vencedor para assinar o contrato. Passados 60 dias, os licitantes ficam liberados do compromisso. Como assim? O Lucas, lembra da nossa classificação? O Lucas ficou em primeiro lugar porque a proposta dele era 250. A Carol ficou em segundo lugar porque a proposta dele era 300. E o João ficou em terceiro lugar porque a proposta dele era 400. Essa proposta do Lucas, deixa eu trocar a cor de caneta aqui, essa proposta do Lucas de R$250, ela é válida por 60 dias. Passado esse período, se a administração não chamar o Lucas para assinar esse contrato, o Lucas fica liberado dessa proposta, certo? Esse prazo de 60 dias pode ser prorrogado uma vez por mais 60 dias. Se o adjudicatário, que é o vencedor, no caso o Lucas, não aparecer para assinar o contrato, se recusar a assinar o contrato, ele vai ter contra si uma penalidade. Mas e aí, o que acontece? Imagina o seguinte, o Lucas falou, não,
eu não vou assinar esse contrato, esse valor está muito baixo, eu não quero mais fazer parte eu não quero prestar esse serviço mais. Então eu não vou assinar o contrato. Em primeiro lugar, o Lucas recebe penalidades, tudo bem, mas como é que fica o hospital, né? Porque o hospital precisava de limpeza. Se a empresa do Lucas não vai mais limpar o hospital, como é que fica? Neste caso, a administração tem algumas hipóteses. A primeira hipótese é revogar a licitação. Falar, o Lucas não quer, então nós vamos revogar essa licitação, tá? Não deu certo, vamos revogar. A segunda hipótese é convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação. Então, primeiro convoca a Carol e depois convoca o João na ordem de classificação. Mas olha que interessante, a Carol e o João serão convocados não na proposta deles, que era 300 e 400. Eles têm que ser convocados para suprir a proposta do Lucas. Então, a Carol vai ser convocada para fazer o serviço por 250. E o João vai ser convocado, em segundo lugar, para fazer o serviço por 250. E não pelo preço que eu tinha fornecido. Então, olha só. A administração convoca o licitante remanescente na ordem para exercer o serviço nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. E aí, por fim, a sua recusa não gera penalidades. Como assim, professora? O Lucas foi o vencedor. Se ele se recusa a assinar o contrato, ele sofre penalidades. A Carol é o segundo lugar, então se eu me recuso a assinar o contrato, porque eu não sou obrigada a assinar o contrato por 250. Se eu acho que 250 é válido para mim, eu assino por 250. Se eu acho que não é válido, eu não aceito esse contrato. E aí, o segundo lugar, e ali em diante, não sofre penalidades. Nem a Carol, nem o João sofrem penalidades por não assinar o contrato. Porque se a gente assinar, nós vamos ter que assinar nas condições do primeiro lugar. Por isso que nós não sofremos penalidades caso não haja a assinatura. Muito bem. Esse procedimento que nós vimos foi o procedimento da concorrência, o procedimento da tomada de preços e do convite. O procedimento do pregão, ele é um pouco diferente. Ele é invertido algumas fases. Aqui nós temos a classificação antes da habilitação. Gente, vem cá comigo. Honestamente, é muito mais inteligente. Porque você imagina uma licitação que aconteceu na cidade de São Paulo. Tinham 690 interessados em prestar aquele serviço. Pelo procedimento que nós vimos até agora, o procedimento da concorrência, da tomada de preços, a administração ia ter que analisar 600 propostas. 600 propostas não, 600 habilitações. Então tem um envelopinho de documento com habilitação. Imagina, a administração pública ia ter que analisar os 600, né? Só depois de analisar os 600 que ela analisaria a proposta. O pregão, ele inverte. Eu analiso a proposta primeiro, e aí eu vejo quais foram as pessoas que passaram nessa proposta, os primeiros lugares dessa proposta. E só então eu analiso a habilitação. Para que eu vou analisar a habilitação de 600 pessoas quando eu posso analisar de um só, a do vencedor, né? Então, por isso que a gente troca no pregão. Primeiro a pessoa ganha, e aí depois que analisa a habilitação dela. Se ela tiver habilitada, fechou, perfeito. Se não tiver, a gente procura o próximo, tá? Mas primeiro faz-se a classificação para depois se fazer a habilitação. Muito mais esperto, né, gente? Na lousa comigo, nós temos também a inversão de mais uma fase, que primeiro se dá a adjudicação e por fim se dá a homologação. Então a inversão das fases do pregão, ela é invertida. Lembrando que o pregão pode ser por meio eletrônico. Lembra que o pregão ele serve para licitações de coisas comuns, de coisas cotidianas, né? Por isso que o critério sempre é o menor preço. Não há outro tipo de licitação para o pregão, tá? Tem que ser menor preço. E é claro que aí adicionam-se exigências específicas, mas o tipo licitatório, o critério de licitação vai ser do menor preço para o pregão. Aqui no pregão nós temos uma peculiaridade também em relação à classificação. Olha só. Primeiro se abre os envelopes de propostas, como eu disse, né? Então primeiro eu vou ver quem que vai ganhar, né? Quando eu ver quem vai ganhar, para analisar a habilitação, eu vou escolher a oferta mais baixa, lembrando que o critério aqui é o menor preço, né?
eu vou escolher a oferta mais baixa e a com preço até 10% superior. Então, olha só, vamos trazer um exemplo? A Carol fez uma proposta de caneta a 10 centavos. O João fez uma proposta de venda de caneta a 20 centavos. A Maria fez uma proposta de caneta a 80 centavos. E o José fez uma proposta de caneta a 11 centavos, certo? Olha só, quem que vai ser escolhido aqui? Em primeiro lugar, quem vai ser escolhido é a menor proposta. No caso, é a minha, né? Então, a Carol com 10 centavos, certo? E aí, depois, eu vou para as propostas até 10% superiores à minha. Então, eu vou analisar, por exemplo, o José, que vai para 11 centavos. Então, eu analiso a da Carol e a do José. Imagina você que tinha o Renato aqui. E o Renato também tinha proposta de 11 centavos. E a Lúcia, que também tinha a proposta de 11 centavos por caneta. Todos nós, Carol, que é a mais baixo, José, Renato e Lúcia, que são propostas até 10% superiores, vamos para a próxima fase, certo? Então, vai ser escolhida a oferta mais baixa e aquelas que vão até 10% acima da proposta mais baixa. Todas essas pessoas, a Lúcia, o Renato, o José e a Carol, farão lances verbais e sucessivos. Abre-se a oportunidade para nós darmos lances em relação à venda deste bem. Observando que se não houver ao menos 3 propostas nessas condições, as 3 melhores oferecerão os lances. Como, gente? Imagina o seguinte, imagina que não tem o Renato e não tem a Lúcia. Tem a minha proposta de 10 centavos, a do José de 11, a do João de 20, a da Maria de 80. E imagina que tem a do Carlos de R$1 e a da Letícia por 90 centavos, tá? Eu vou escolher a mais baixa, que é a minha de 10. Vou escolher até 10% superior, que é a do José de 11, e aí não dá no mínimo 3. Nesse caso, eu só tenho 2 propostas. Assim, como eu não consigo preencher o critério do 10%, eu vou para o próximo critério, que são as 3 melhores propostas. Então, vai ser a Carol, o José e o João, que tem 20 centavos. Nós temos as 3 melhores propostas e abre-se a hipótese de eu, João e José darmos lances verbais e sucessivos para a escolha aqui da melhor proposta. Gente, com isso, nós encerramos licitação. Professora, graças a Deus, né? Graças a Deus. A senhora falou. Encerramos a licitação. A licitação é um assunto que assusta, porque ela fala, nossa, Lei 8666 é um assunto complexo. E não é. Licitação é um assunto tranquilo. Como eu disse para vocês, é facilmente identificável as modalidades de licitação através de características específicas. Convidado, previamente cadastrado, vai ganhar prêmio pelo melhor trabalho científico. É muito fácil de identificar as modalidades licitatórias. Lembrando de guardar aquele quadrinho com os valores, né? 80 mil, de 1,5 milhão, 150 mil, 80 mil. Olha aquele quadrinho para vocês guardarem, porque é importante também. Se você achou que a aula foi rápida, foi confusa, volta, assiste mais uma vez. E mesmo assim, ficando com dúvida, manda uma mensagem pra gente. Meu Facebook é Carol Pastre. Fica à vontade, pode mandar, a gente tá ali pra sanar as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre licitação, que vocês tenham aprendido a gostar um pouquinho dessa matéria. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.